da semana passada. Tá bom? Então, para quem entrou aí agora, bom dia. E já tem uma atividade avaliativa da semana passada lá, tá? Bem tranquilinho para vocês responderem lá no Moodle, tá? Por forma de questionário, são 2 questões. E aí hoje a gente vai ver sobre fichamento e resumo. Só faltam 3 matérias, né? 3 conteúdos para a gente ver, que é fichamento, resumo e resenha. Hoje a gente vai ver fichamento e resumo. E eu já vou passar para vocês já vou falar o que é, né? A atividade avaliativa. Como eu já tinha comentado com vocês, a partir de agora, não vai ser aquelas atividades lá de questionário, vocês abrem, tem uma atividade, vocês respondem, não. Agora vocês vão fazer 2 atividades de produção de texto, tá? Uma atividade de resumo e uma atividade de resenha na próxima aula, ok? E aí, gente, é possível que, já que a gente só tem mais esses conteúdos, e na semana que vem eu finalize o conteúdo, a última aula, que é a da última semana, né? A aula do dia. Ou não? Não, mentira. A gente tem essa, tem a próxima. A aula do dia 7. A aula do dia 7, seja para a gente tirar dúvida, né, quanto ao último trabalho que eu vou passar para vocês, ou em relação à disciplina, em relação aos conteúdos, o que for, tá bom? Então é isso. Então, eu vou começar aqui, vou colocar para apresentar. Alguma dúvida, gente? Eu posso colocar aqui. Vocês estão vendo aí meu slide? Sim. Então tá jóia. Então, tudo bem. Então, pessoal, hoje a gente vai começar aí com a escrita acadêmica, né? Que é, assim, eu acho que é o que mais interessa aqui na nossa disciplina, né? O que a gente estava vendo antes sobre a questão do texto, sobre os fatores de textualidade, eles são importantes para a gente poder escrever agora o nosso texto, né? A gente vai precisar de lembrar do que a gente falou sobre a questão de coesão, de coerência, sobre as questões da textualidade em geral, sobre também a intertextualidade, porque nós vamos trabalhar com a intertextualidade aqui. Então, isso tudo era uma base para a gente começar a ver a escrita acadêmica. E o que é, gente, a escrita acadêmica? São os textos voltados exclusivamente para o que a gente chama de academia, né? Que é o curso superior aí, que a gente vai utilizar durante o nosso curso. Vocês vão ter professores aí que vão pedir para vocês alguns tipos alguns gêneros textuais aí, acadêmicos, que vão ser fichamento, esquema, resumo, relatório, resenha, artigo, né? Até chegar ao final lá, que vai ser o trabalho de conclusão de curso de vocês, que é o TCC, tá bom? Bom, o que vai permear aí a escrita acadêmica? A gente sabe que a gente precisa, né, pensar aí que é uma escrita mais formal, né? Nós vamos trabalhar aí com uma linguagem mais formal, uma linguagem objetiva, tá? E outra coisa, a gente precisa também saber que nós precisamos respeitar algumas regras, tá? Eu não sei se vocês
se lembram, se vocês já ouviram falar da ABNT. A ABNT, gente, é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Quando a gente é mais novo, assim, às vezes a professora fala, eu quero o trabalho nas normas da BNT. A gente nem sabe o que é a BNT, mas a gente sabe, por exemplo, que esse trabalho, ele precisa ter referência bibliográfica, né? Que ele precisa ter lá o título, o subtítulo, o sumário, aquela ordem bonitinha lá, mas a gente não sabe muito bem o que é a BNT. E a BNT, gente, como eu falei, Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ela vai reger aí as técnicas de todo e qualquer trabalho que vai ser feito, então, né, de acordo com esses nomes aqui no Brasil, tá? E a BNT, ela não serve só para trabalho escrito, assim. Existe a BNT para diversas profissões, para diversas funções, né? A gente tem, por exemplo, a BNT para o curso tem lá, né, voltado para a segurança do trabalho. Então, tem a norma tal para uso de cinto de segurança para subir no prédio tal. Tem tudo, gente. Tem do mínimo ao máximo aí de normas, tá? Então, a BNT ela vai abranger aí todas as regras para o trabalho, tá joia? E aí, a gente também vai trabalhar com a BNT aqui dentro, evidentemente, tá? E só que dentro de cada instituição, ela pode também fazer as regras dela, né? Então, dentro que são baseadas na BNT. Então, vou sair aqui, na verdade, vou abrir para vocês. Não é isso, não. Peraí. Eu vou colocar aqui para vocês. Aí, Gabriel falou, eu aprendi no meu curso de informática. Tava bom demais para ser verdade. Tá, não, isso é tranquilo, gente. Não precisa ficar com medo disso, não. O que eu vou colocar aqui para vocês é o manual de normalização do IF, ok? Então, olha só, dentro do Instituto Federal, ele também tem um manual de normalização de trabalhos acadêmicos, que vai estar baseado na ABNT, ok? Bom, então, esse manual aqui, gente, eu vou colocar para vocês lá no Moodle também, mas ele é tranquilinho de achar, né? De baixar lá no site do Instituto. Então, a gente tem aqui, né? Isso aqui é só introdução. Então, a gente tem aí, né? Isso aqui é uma edição de 2020, ok? Então, ele é todo, né? Bonitinho aí. E ele vai falar, olha aqui, ó. Modelo do layout do trabalho, modelo de alíneas e sublinhas, tá? Aí tem modelo de tabela, modelo de capa, modelo de lombada, todos os tipos de coisa, do que tiver dentro de um trabalho, tá? Então, quer ver? Estou passando rápido aqui, não era isso que eu queria fazer, não. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, um sumário. Como que um sumário tem que ser, tá? Que já é o sumário do próprio coisa aqui. A introdução do manual, formato, nananã. Aqui, ó. Aqui tá falando, olha, como que tem que ser a fonte das ilustrações? Ela pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, tá? Quando vocês forem colocar ilustrações. Isso aqui é mais, vocês vão precisar mais para frente, tá? Aqui, ó, até como você tem que colocar as medidas, tá? Aqui, ó. Os numerais seguidos de unidades de medida são sempre grafados em algarismo arábico, que é esse tipo de algarismo aqui, com espaço entre o número e a unidade de medida. Então, aqui, ó, 20 quilômetros, tá?
Então, 20 em numeral arábico. E aí, depois vem a unidade de medida, né? Que é aqui, ó, em letra minúscula, que é a abreviada. Você não escreve quilômetros, você abrevia, ok? Então, olha só, esse é um manual riquíssimo, esse aqui. É um manual muito bom. Ele segue a BNT, tá? Mas aí vocês vão utilizar isso aqui na hora de fazer os trabalhos. Inclusive, na hora de entregar esses próximos trabalhos que vocês vão entregar, esses dois, vocês têm que seguir aqui o manual, tá? Então, aqui, ó, quando que a gente utiliza itálico? Para termos estrangeiros, tá? O espaçamento, aqui, ó, todo o texto do trabalho deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre linhas. Então, você vai digitar lá no Word e vai colocar entre linhas o espaçamento 1,5, tá? Então, assim, tem de tudo aqui nesse, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o espaçamento, o recuo que tem que ter quando você coloca o parágrafo, tá? Tudo, tudo. Então, eu vou colocar isso aqui para vocês lá, porque isso é importante, tá bom? Para vocês saberem, para vocês poderem fazer o trabalho de vocês, tá? Então, aqui, ó, quando você vai colocar lá no seu título, as seções primárias, por exemplo, capítulo, você vai colocar aqui, ó, todas as letras maiúsculas negritadas. As seções secundárias, que é subtítulo, vocês vão colocar assim, ó, primeira letra inicial de nomes próprios maiúsculos, demais letras minúsculas negritadas. E o numeral, como que é que coloca? Tá bom? E por aí vai. Gente, isso aqui é algo que é muito importante para vocês, né? Para vocês fazerem, para vocês lerem. Vocês estão no primeiro período, então vocês vão precisar disso aqui até o último período, tá bom? E mas vocês sabem que existe aí, né, uma profissão, né? Pessoas, inclusive eu faço isso. Claro que eu não ia fazer para vocês, porque eu sou professora de vocês, mas eu faço isso muito, que é a revisão de textos acadêmicos, né? Você contrata uma pessoa para poder revisar o texto para você e colocar lá, né, na forma bonitinha, nas normas, direitinho lá, que você que está pedindo na sua instituição. Então, se fala só a BNT, ela tem que saber a BNT e vai colocar nas normas. Se falar de acordo com a normalização do Instituto Federal de Minas Gerais, aí pega esse manual aqui e faz o trabalho daquele jeito. Só que assim, que eu sempre falo, gente, é importante a gente saber das normas da nossa instituição. E aí, para a gente já não ter esse trabalho, né? Não gastar essa grana, inclusive. E aí a gente já faz o nosso trabalho desse jeito, que não é difícil. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente mexe com as normas, mais a gente já sabe, né? Mais a gente já fica acostumado. Então, né, quem tem interesse aí de fazer o trabalho bonitinho, certinho, já vai olhando esse manual. Vou colocar lá hoje, tá bom? E sim, na hora de me entregar o trabalho, ele precisa estar de acordo com isso aqui, tá? Se não estiver, sim, você vai perder um pontinho, porque isso aqui é uma das coisas que a gente está aprendendo, né? Então, se você mandar o seu texto lá, tá lá no manual, tá falando que você pode usar a fonte Times ou Arial, e você faz lá numa fonte qualquer que você quer, no tamanho de letra que você quer e manda para mim, você não está seguindo as regras, né? Isso é chato? Ah, é muito chato, mas vocês estão no curso superior agora, tem que seguir essas regras, tá bom? Então a gente vai começar aí com o fichamento, tá? Que é o primeiro aí. O fichamento, gente, é raro, assim, de professor pedir. Tem professor que pede, sim, fichamento, pode acontecer, mas é raro porque o fichamento ele serve muito mais para o nosso estudo, para o nosso trabalho lá fazendo, né, nossa catalogação de textos para o nosso trabalho, do que propriamente para o professor, tá? Então vamos ver o que é o fichamento. Bom,
O fichamento constitui um instrumento valioso de estudo de que se valem os pesquisadores para a realização de um trabalho acadêmico. Então, olha, está voltado mais para quem está pesquisando, de uma obra didática, científica e outras. Ele permite o armazenamento de informações reunidas durante a fase da pesquisa bibliográfica, permitindo. Então, olha só, estamos falando de armazenamento de informações durante a pesquisa bibliográfica. Vamos lá. Quando vocês tiverem que fazer o TCC, ou quando vocês tiverem que escrever um artigo, tiverem que fazer um trabalho maior aí para alguma disciplina ou para o curso no geral, vocês vão ter que fazer a pesquisa bibliográfica, né? Vocês vão ter que procurar livros, textos, teses, artigos, dissertações de autores que já trabalharam com o tema aí que vocês estão trabalhando. Para quê? Para, né, ajudar vocês na pesquisa, para dar credibilidade na pesquisa de vocês. Então, quando vocês estiverem fazendo aí essa pesquisa bibliográfica, vocês vão querer, né, vão precisar de usar citações, né, desses textos que vocês procuraram, que vocês leram. Vocês vão querer comentar sobre textos, vocês vão precisar, inclusive, de fazer isso para poder produzir o texto final de vocês aí, como, por exemplo, né, a monografia aí, a trabalho de conclusão de curso. E aí, gente, o fichamento, ele é ótimo para isso, ele é muito importante para isso, para ajudar vocês a catalogar todas essas informações. Então, o fichamento, ele permite aí identificar as obras, conhecer o seu conteúdo, fazer citações, analisar o material e elaborar críticas, tá? O fichamento, olha, o nome dele, fichamento, vem de ficha. Então, é como se você estivesse ali fazendo fichas daquele texto que você leu, tá? Bom, todo trabalho de fichamento é precedido por uma leitura atenta do texto. Então, o professor vai lá e o seu orientador vai te dar um texto, uma tese, tá? Essa tese tem 120 páginas. Ele vai te dar essa tese, olha, isso aqui é um pesquisador que está falando sobre o mesmo assunto que você quer falar. Faz um fichamento desse texto aí, que ele vai te ajudar. Então, você vai ler atentamente aquele texto, tá? Vai começar aí o seu fichamento, as suas anotações. Então, como que é essa leitura? Leitura que se afasta da categoria do emocional, né? A categoria subjetiva, e alcança o nível de racionalidade e compreende capacidade de analisar o texto, separar suas partes e examinar como se interrelacionam e como o texto se interrelaciona com outros, e competência para resumir as ideias do texto. Então, você vai pegar esse texto e vai ver, é que ele é um texto mesmo importante para o meu trabalho, né? Se for uma atividade, gente, se o professor pedir aquele fichamento para vocês, não interessa se ele é importante, se não é, o professor pediu. Você vai ter que fazer. Agora, se é um texto que foi indicado para você trabalhar isso lá no seu texto final, na sua monografia, aí você vai ver, né, se aquilo é um texto importante para você ou não. E ele vai depender da sua leitura atenta para você tirar essa conclusão aí, ok? Bom, temos aí essa leitura aí dividida em 4 níveis, tá? O primeiro nível, que é a leitura denotativa, quer dizer, uma leitura objetiva, é essa, né? Você lê o texto e fala, esse texto é um texto que eu posso utilizar ou não posso utilizar, esse texto está falando disso, disso e disso. Ok. O segundo nível é uma leitura polissêmica, quer dizer, quais significados tem aquele texto, quais sentidos tem aquele texto, ok? O terceiro nível é uma leitura crítica. O que você acha daquele texto, tá? E o quarto nível é a problematização. Se precisar, né, você debater aquele texto e tal. Isso aqui, gente, né, esses níveis de leitura aqui, né, que você vai ficar dividindo cada coisa, não.
Isso é na sua leitura mesmo, quando você está lendo aquele texto. Porque quando a gente está lendo um texto acadêmico, é diferente, a gente tem um objetivo diferente ali, né? É aquela coisa, para que serve esse texto? No meu trabalho. Bom, as modalidades de fichamento aí. O conteúdo que constitui o corpo ou texto das fichas varia segundo suas finalidades. Ela pode ser bibliográfica, tá? Você vai só anotar ali quais são as informações do texto daquele livro, por exemplo. Você vai fazer um fichamento só das referências dos textos que você está lendo, para depois você pegar aquelas referências e utilizar lá no seu texto. Eu vou mostrar isso tudo para vocês, tá, gente? Precisa ficar aí pensando, ai meu Deus, o que essa mulher tá falando? Eu vou mostrar. É um fichamento de citações, que eu acho que é bacana para quando você for escrever o seu texto final, por exemplo, sua monografia e tudo mais, ou um artigo, aí você fala, nossa, tem um autor que falou sobre isso que eu tô falando aqui agora. Você vai lá nos seus fichamentos, já vai ter copiado, porque citação é cópia, né? Você já vai ter copiado uma citação. Aí você vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V no seu texto, tá bom? Bom, de resumo ou de conteúdo. Então, você pode fazer um fichamento também com resuminhos, né? Sobre aí o texto que você está lendo. Um esboço, né? Fazendo lá o que você gostaria de falar sobre aquele texto, né? Para você se lembrar. Ou um fichamento de comentário, né? Você vai pegar lá, pega uma citação, comenta embaixo. Pega uma citação, comenta embaixo. Isso também ajuda na hora de finalizar lá o seu texto, tá? Bom, os elementos de um fichamento aí, gente. O que um fichamento precisa ter? Quando você, né, precisa ir entregar esse fichamento, quando esse fichamento ele é como se fosse um trabalho aí você precisa ter esses elementos aqui, tá? Informação precisa acerca do tema, o título genérico do objeto de fichamento. Então você vai colocar lá ou, né, sobre o que é esse fichamento. O registro dos títulos específicos com os quais tal tema é convergente, no caso de fichamento, constituir instrumento para a realização de relatório de pesquisa ou atividade afim, quer dizer, se esse fichamento ele foi pedido para você realizar ali aquele trabalho, para você, né, se aquilo era uma coisa específica ou se você está fazendo fichamento só para você, aí é diferente. A indicação do texto-fonte, seguindo normas da BNT. Então, você vai colocar lá de onde você tirou aquele fichamento. O registro do conteúdo, né? Resumo ou citações do texto-fonte, dependendo da finalidade. E a informação do local onde a obra pode ser encontrada. Eu vou mostrar isso tudo para vocês agora. Peraí. Só um minutinho. Deixa eu ler aqui. Tinha alunos do meu curso que pegavam trabalhos no site trabalhofeitos.com e a cara de pau foi tanta que nem a bibliografia eles mudaram. Tava lá no link do site. Exatamente, gente. Nossa, eu recebo cada coisa que vocês não têm nem noção. Inclusive, gente, eu não sei se vocês sabem, existe um programinha, né? Que normalmente todo professor tem. É um programinha para identificar plágio. E normalmente, ele pesquisa na internet, que se chama CopSpider. E aí, você coloca o texto que você quer olhar lá, e aí ele procura na internet se tem alguma coisa parecida. Aí tem, né, a gente tem um trabalho que a gente não precisa nem desse programa, que a gente coloca no Google e já acha o trabalho pronto. Mas tem uns que os alunos vão copiando de sites, assim, né, parte por parte. Aí aparece tudo lá no programa pra gente, tá? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Só um minutinho.
Só um minutinho, tá, gente? Eu tô achando os meus aqui. Vou mostrar para vocês, gente, aqui, os meus fichamentos, tá, gente? O exemplo que eu vou dar para vocês aqui são dos meus fichamentos. Que fichamentos que são esses, né? Quando eu estava fazendo o mestrado, né? E eu fiz mestrado em literatura, então eu tinha que ler texto demais, eu tinha que fazer, né? Tinha que ler coisas demais e muita citação, né? Eu trabalhei com literatura africana e com história, né? Eu trabalhava com literatura mesmo e com história também, com a questão da história dentro da literatura. Então, eu tinha que ler muita coisa, né? A minha orientadora, assim, me dava mil textos para ler por semana. Então, para mim, o que adiantou foi fichamento, tá? O que era assim, mais que eu usava mais eram os fichamentos. Então, assim, eu tenho fichamento de todos os textos que eu utilizei dentro da minha dissertação de mestrado, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aí. Olha só. Esse aqui, ó, é um fichamento. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim? Sim. Então tá. Então eu colocava aqui, ó, né? O texto, né? Aqui, ó, coloquei lá, fichamento de artigo. Isso para eu achar aqui no meu computador ficava mais difícil, né? Mas os outros estão com o nome dos autores. Então, olha aqui. O nome do autor, isso aqui, gente, nas normas da BNT, né? O nome do autor, então, Cristina Loff-Knapp, tá? E aí colocava lá o nome do artigo que eu estava fichando, a oralidade nos contos africanos de Lourenço do Rosário, onde estava, né, isso aqui. E aí começava. Então, olha só, na página 1, eu já tirei aqui, ó, uma citação, tá? Eu já pegava lá. Então, eu sabia que isso aqui estava, já colocava que estava na página 1, tá bom? Então, aí na página 2, ó, já tinha isso tudo aqui. Isso, gente. Esse aqui é um fichamento que eu não utilizava como citação. Isso aqui eu utilizava na hora de escrever meu texto, eu vinha aqui, né? E pegava as informações disso aqui e colocava lá, né? Que no texto da Cristina, nananã, falava-se sobre isso, né? Aí vem, ó, página 4, aí eu ia colocando assim. Isso aqui, gente, eram as partes que eu achava que era mais importantes nesse texto que eu li dessa pessoa aqui, tá? Isso aqui, então, tá vendo que eu colocava coisas enormes, ó? Não era citaçãozinha, eram partes grandes, porque isso aqui era como se fosse um resumão do texto, eu pegava as partes mais importantes, né, do texto, para poder utilizar depois no meu texto. Então, isso aqui era uma citação, isso aqui, desculpa, era um fichamento de resumo, tá? Isso aqui era um resumo. Lembra que eu coloquei lá para vocês? Quer ver aqui, ó? Aqui, ó, pode ser de resumo ou de conteúdo. Então, esse aqui era um fichamento de resumo, tá? Bom,
Aí agora, olha só. Esse outro fichamento aqui é um fichamento de citação, tá? Eu ia aqui, tá até mal feito isso aqui, que isso aqui era para mim, isso não era para o professor, né? Tanto que aqui nesse caso eu nem coloquei o nome do autor, nem nada. Eu coloquei qual que era o texto, ó, isso aqui era para mim. Então, aqui, ó, metaficção historiográfica, o passatempo do tempo passado. Isso aqui é o nome do texto, tá? E aí, ó, eu pegava aqui, ó, uma citação. Então, eu copiava. Isso aqui, ó, eu poderia utilizar lá no meu texto. Eu sabia de onde estava, né? E aí eu ia copiando. Vocês estão vendo que eu copiava, gente, do texto mesmo. Aqui, ó, tá tudo mal coisa, tem umas letras grandes, umas letras pequenas, porque eu ia lá no texto e copiava do jeito que estava, para depois eu vir aqui copiar isso aqui e colocar lá no meu outro texto, na minha. Ok, é tudo mal feito, né? Mas era só para eu lembrar e tal, de onde que estavam essas coisas aqui. Essas frases eu podia utilizar lá no meu texto, tá? Vou mostrar uma outra para vocês aqui. Aqui, ó. Essa aqui também vocês vão ver, olha aqui, ó. Isso era um PDF, né? Aí eu vim aqui, ó. Da página 8, eu fui lá do PDF e copiei isso aqui. Página 10, copiei isso aqui. Por quê, gente? Isso aqui eu poderia utilizar depois lá no meu texto, né? Eu poderia usar tanto como citação, como resumo também, porque esse aqui também é um, um fichamento bem resumão, né? Bem partes grandes e tal. Isso aqui é para eu poder lembrar o que esse texto estava falando, né? Às vezes, gente, isso é bom, sabe para quê? Quando o professor manda você ler um artigo, e aí você lê o artigo. Em vez de você ficar escrevendo à mão lá o que esse artigo estava falando e tudo mais, você vem cá e faz o fichamento, né? No Word mesmo, faz o fichamento das partes que você acha que é mais importante no seu texto e fica com isso. Lá na discussão na hora da aula, que o professor fizer uma pergunta e tal, você tem ali as partes mais importantes do seu texto. Você não precisa ficar futicando depois naquele texto inteiro de 30 páginas o que você queria falar. Você já tem aqui, né? E você sabe, inclusive, a parte. Se o professor falar assim com você, mas você está falando isso? Onde que está isso aí que você está falando? Você fala, página 14 e 15, né? Por quê? Porque já está aqui, tá? E agora eu vou mostrar uma outra para vocês, que olha só. Isso era um texto em inglês, né? Que eu tive que ler um texto em inglês. Então, o que eu fazia, gente? Eu li o texto e o que eu queria transcrever, o que eu queria citar desse texto, eu coloquei aqui, ó, o nome do artigo e tal, o autor. Aí eu pegava, li um negócio que eu achava legal, aí vinha aqui, colocava em inglês e colocava a tradução, né? Vinha aqui, ó, colocava em inglês a página, colocava a tradução. Por quê? Se eu pudesse utilizar a tradução, eu já colocava aqui, ó, direitinho. Se eu não pudesse usar a tradução, porque tem texto que você pode usar, que você não pode usar, eu colocava em inglês, como estava, e colocava a minha tradução lá embaixo no texto, tá? Isso aqui foi para minha dissertação mesmo, tá? Isso aqui não era só para mim, tipo, o professor pediu para eu ler lá na hora da aula, não. Isso aqui é porque eu tinha que utilizar, eu precisava utilizar esse texto mesmo dentro olha aqui, gente, olha meus comentários aqui, ó. Isso aqui, ó, eu não consegui traduzir do jeito que precisava. O que eu coloquei? Irei parafrasear. Isso aqui é um recado para mim mesma, né? Para eu poder. O que é parafrasear? Eu vou utilizar, eu não vou traduzir do jeito que tá. Eu vou falar do meu jeito o que a pessoa tá falando aqui. Deve ter sido uma coisa meio difícil de falar.
É uma coisa, é uma frase difícil de traduzir para o português mesmo, assim, para poder ser inteligível no português. Então eu ia o quê? Parafrasear, eu ia explicar essa frase, tá? Gente, deu para entender aí o que é o fichamento? Vocês têm dúvida? Não. Não? Deu para ver o que é o fichamento, né? Eu Deu não sim. Eu não vou pedir para vocês para poder fazer fichamento na nossa disciplina, não. Sabe por quê? Eu estou trabalhando com a língua portuguesa, com texto e tal. Seria interessante para vocês fazerem um fichamento da, da modalidade de estudo de vocês, né? Então, da administração, fazer lá o fichamento de um texto de administração. E um texto que vocês poderiam utilizar mais para frente aí. Do TPG, lá também, dos processos gerenciais e tudo mais. E só que eu não tenho, né, o contato com esse tipo de literatura. Não adianta vocês me pedirem, falar, professora, me dá um texto sobre aí de administração. Eu não sei, né? A minha área é da língua portuguesa, né, e tal. Então, e aí eu não acho que é válido para a gente trabalhar com isso, pedir para vocês lerem aí um artigo grande e tal e fazerem um fichamento que depois vocês não vão utilizar. Eu gosto de fazer coisa que vocês vão utilizar depois, né? Que vocês podem utilizar depois. Ou academicamente, ou pelo menos na vida de vocês, né? Mas vai acontecer, né? Do professor, às vezes, passar um texto e vocês precisarem fazer, né, um fichamento daquele texto, ou quando vocês estiverem lá para a época do TCC, né, ou na hora que o professor pedir um artigo e tal, e vocês vão precisar, tá? Se organizem, ok? Ah, eu vou ver se eu acho aqui, peraí, só um minutinho, gente. Só um minutinho que eu vou procurar aqui para ver se eu acho meu fichamento bibliográfico. Vou colocar aqui bibliografia. Oh, meu Deus. Só um minutinho. Tá aqui, ó. Quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, né? Vai colocando tudo que vocês estão lendo. A minha tá organizada aqui, né? Porque já estava no finalzinho. Mas olha, todos os livros que eu precisei, todos os artigos, todas as dissertações, teses, qualquer coisa, até site que eu abria, eu vinha aqui e colocava, ó. Tudo, tudo. Esse aqui a minha tá organizada, mas ela não era assim, não, tá, gente? Isso aqui tá organizado porque eu usei depois no final. Mas ela não era assim, não. Eu ia só jogando aqui, ó, sites consultados, tudo, gente, tudo. Se eu pesquisei e achei que aquilo era importante, tirei uma linha daquele lugar, eu vim aqui e colocar, né? Li esse livro. Aí fui lá e tirei uma citação. Ou então comentei ele no meu texto. Eu vim aqui e colocava, né? E vocês estão vendo, ó, está nas normas da BNT, ok? Coloca-se, então, vocês sabem, né? O final, o sobrenome da pessoa. Normalmente, gente, no próprio livro que vocês estão mexendo, ou no próprio artigo, já vem a referência bonitinha, assim, você só copia. Mas às vezes não, às vezes vocês vão ter que mexer por conta própria aí, tá bom? Então, aqui, ó, vai escrevendo. Site, gente, qualquer site, só separa lá, ó. Sites consultados. Aí você vem cá e coloca tudo, tudo bonitinho, para depois você não perder. Onde foi que eu achei isso aqui? Inclusive, podem colocar isso aqui, ó. O acesso, que dia que foi? Ó, o meu aqui, ó, 27/5/2014. Então, eu ia lá, acessava, né, e colocava. Ah, foi nesse dia. Por quê, gente, que é importante colocar o acesso também? Porque o site pode mudar, né? Hoje em dia, vamos ver, quer ver? Vou copiar esse aqui.
Vou colocar aqui. Olha isso, gente. Não sei por que que eu estava procurando isso aqui, não. Nem sei por que que isso está lá no meu negócio, sobre prefixos e sufixos. Aí eu vim cá procurar isso, olha só. Gente, é isso mesmo? É sobre morfologia. Devia estar procurando, usei alguma palavra aqui que veio do latim, sei lá o que e tal, e aí colocava lá, né? Aqui, ó, outro, do governo de Angola. Os sites, gente, eles podem mudar, eles podem sair do ar. Então, é importante colocar o acesso, porque depois alguém vai lá procurar e não acha o que você estava procurando, tá? Ó, aqui, ó, o site oficial do governo de Angola, que eu trabalho com, né, com literatura africana. Então, vem cá, né? Vai estar aqui, em algum lugar, né? O que eu procurei lá naquele dia, tá bom? Bom, então tá. Então, o fichamento, gente, ele é mais legal para a gente, que é, né, para o pesquisador. A gente está me colocando aí como aluno também, do que tanto para o professor, tá? Mas se acontecer, vocês já sabem como fazer. E isso vai ajudar na vida acadêmica de vocês aí. Agora, gente, nós vamos para o resumo, tá? Um resumo, eu coloquei aqui essa tirinha, porque o resumo, né, ele é exatamente isso aqui. É você pegar um monte de blá 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 e resumir isso num blá só, né? Você pegar um texto grande aí, né? Não necessariamente precisa ser grande, não. Você pegar um texto e conseguir deixar uma maior parte de informações, né? Num texto mais curto, sucinto, ok? Resumo, gente, é um texto que ele é um pouco taxado aí, né? Como um. Eu esqueci a palavra. Ele é taxado de uma forma pejorativa, né? Por que, gente, que o resumo é taxado de uma forma pejorativa? Porque no ensino fundamental, no ensino médio, muitos professores utilizam resumo para enrolar, né? E como os professores fazem isso, alguns professores fazem isso, eu não vou mentir que muitos fazem, o aluno faz isso também. Então, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tive uma professora assim, que ela não dava aula, ela mandava a gente abrir o livro num capítulo lá, era professora de história, imagina isso, hein, de história, que você precisa estar ali conversando, você precisa discutir as coisas. E aí ela mandava a gente abrir um livro e falava assim, a atividade de hoje é fazer resumo desse capítulo aí. Aí a gente passava 2 aulas fazendo resumo, né? Que era simplesmente, na verdade, não era um resumo, né? Era fichamento, que a gente ficava copiando o livro, né? Então, né, a gente ficava ali copiando aquele livro e tal. E isso é ruim. Aí, por exemplo, chegava na aula de português, de literatura, o professor mandava a gente ler um livro. Aí o que a gente fazia? Lia o resumo do livro, né? Ou lia o resumo do filme. Não fazia a atividade que era necessário fazer, por quê? Porque a gente já estava lá acostumado mal, né? Não sei se isso aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu bastante, e, e isso acaba, né, deixando aí esse gênero textual uma característica ruim. Mas o resumo, gente, ele é muito importante, né? A gente tem a necessidade de fazer resumos, de ler resumos, né? Muitas vezes a gente, não dá para ler esse texto inteiro aqui, então eu vou ver se um resumo dele resolve o meu problema aqui. Muitas vezes o resumo vai conseguir te dar todas as informações, muitas vezes não, você vai ter que voltar para o texto de qualquer jeito e ler, né? Mas a gente não pode ficar nessa também de ficar só lendo o resumo,
tá? Bom, então, um resumo aí, gente. Estamos falando de um resumo acadêmico, ok? É um resumo aí voltado para os cursos superiores. Então, conceito, finalidade e caráter. O resumo é a apresentação concisa e frequentemente seletiva do texto, destacando-se os elementos de maior interesse e importância, isto é, as principais ideias do autor da obra. A finalidade do resumo consiste na difusão das informações contidas em livros, artigos, teses, etc., permitindo a quem o lê resolver sobre a conveniência ou não de consultar o texto completo. Às vezes você lê um resumo e pensa, nossa, eu quero ler esse livro, eu quero ler esse artigo. Às vezes você lê e fala, não, ruim demais, não quero ler não, né? Você vai decidir ali. O caráter de um resumo depende de seus objetivos. Apresentar um sumário narrativo das partes mais significativas, não dispensando a leitura do texto. Então, ó, tá só falando o que que tem ali naquele texto, então, né, o objetivo é esse, você precisa ler o texto para saber o que tem aqui, só tá dizendo o que que tem, né? Tá só colocando ali num sumário. Condensação do conteúdo, expondo ao mesmo tempo as finalidades e metodologia, quanto os resultados obtidos e as conclusões da autoria, permitindo a utilização em trabalhos científicos e dispensando, portanto, a leitura posterior do texto original, que é isso que eu falei com vocês. Às vezes você lê um texto, um resumo, e não tem nem a necessidade de você ler o texto inteiro, tá? Análise interpretativa de um documento, criticando os diferentes aspectos inerentes ao texto. Então, é quando a gente tem um resumo interpretativo, tá? Olha só, isso que eu falei aqui de às vezes a gente não precisar de ler o texto e tal, o que que acontece? Por exemplo, tem o livro A Origem das Espécies lá de Darwin, né? É um livro muito bacana. Eu já comecei a ler esse livro, mas né, não é da minha área e tal, acabei não continuando a ler, mas eu acho que é um livro muito legal. E aí, só que é um livro enorme, não sei se vocês já viram um caial de livro assim, só que é um livro bacana. Em que eu fiz? Eu li o resumo depois, né? Quando eu comecei a ler, mas estava, né, muito denso e tal. Aí eu li o resumo. Porque o resumo, que eu não sei quem é o autor, não lembro agora, mas o resumo era muito legal. Era um resumo muito bem feito sobre a obra de Darwin. Eu não precisei de ler o texto todo, e porque aliás, que eu estava lendo isso, né? Na literatura, a gente tem um estilo de época aí, no meio do realismo, que se chama naturalismo. E é um estilo de época que era bem focado nas ideias de Darwin, sobre né, a questão da evolução do ser humano e tal. E aí eu queria, né, para poder dar a minha aula de literatura, eu queria saber um pouquinho. E aí eu fui ler o resumo do livro dele, e era um resumo muito bom, assim, era muito completo, era grande também, porque o livro era grande, mas não era grande como o livro, né? Então, foi interessante para mim. Eu não precisei de ler o livro, né? Gostaria de ter conseguido ler o livro, mas não consegui. Então, eu li o resumo e para mim foi bom para o que eu precisava, né? Agora, uma pessoa, um biólogo, ele não vai ler o resumo, ele vai ler o livro inteiro, né? Então, é isso. O resumo, ele pode servir para isso, tá bom? O resumo abrevia o tempo dos pesquisadores, aí, ó, né? Otimizou meu tempo. Difunde informações de tal modo que pode influenciar e estimular a consulta do texto completo. Em sua elaboração, devem se destacar quanto ao conteúdo, o assunto do texto, o objetivo do texto, a articulação das ideias, as conclusões do autor do texto, objeto do resumo. Então, a gente precisa ter aí, né, destacar aí essas partes, sobre o que o texto fala, qual é o objetivo daquele texto que eu estou resumindo, articular as ideias, né, colocar ali na ordem certinha, né, que já estava, para depois não se perder, e colocar também as conclusões do autor, né? Agora, formalmente, quer dizer, na forma, né, gente? O redator do resumo deve atentar para alguns procedimentos. Então, um resumo, ele deve ser redigido em linguagem objetiva, concisa,
evitando-se a mera enumeração de tópicos. A não ser que seja um resumo lá de sumário. Você vai só colocar, olha, capítulo 1 é isso, capítulo 2 é isso, capítulo 3 é isso. Aí, ok. Agora, se for um resumo mesmo, não tem que ficar colocando tópicos, tá? Resumo não é isso. Resumo é um texto inteiro, tá bom? E ele precisa ser uma linguagem objetiva, por quê? Porque você está falando do texto de outra pessoa, então você não pode ficar viajando aí, né? Evitar a repetição de frases inteiras do original, que é o que a gente, né, faz lá no fichamento. Desculpa. O que a gente faz lá no fichamento, a gente não deve fazer aqui no resumo. O fichamento, gente, a gente pode copiar lá direitinho, por quê? Porque é um fichamento de citação. No resumo, não, tá? O resumo, a gente vai repetir a ideia do texto, mas com as nossas palavras, né? Tá. Respeitar a ordem que as ideias ou fatos são apresentados. Por quê, gente? Porque a gente está resumindo o texto de outra pessoa. A gente está pegando um texto de um outro autor e fazendo o nosso texto. Então, a gente precisa respeitar essa ordem aí. Preferencialmente, serão escritos os resumos em terceira pessoa do singular e com verbos na voz ativa. Então, você não vai colocar eu acho, eu penso. Não, não tem nada a ver com o seu pensamento. Você está falando do texto de outra pessoa. Então, observa-se que, né? Analisa-se ou o autor, né? Aí você pode falar dele, o autor, nananã, tá joia? É isso. E, finalmente, o resumo. Não deve apresentar juízo valorativo ou crítico, que pertence a outro tipo de texto que a gente vai ver na próxima aula, que é a resenha. Gente, um resumo, você não tem que dar sua opinião, não. Tá? Você vai apenas condensar as ideias daquele texto, ok? Deve ser compreensível por si mesmo, isto é, dispensar a consulta ao original. Então, o seu texto, gente, o seu resumo, ele vai condensar as ideias de forma que, para entender, eu não preciso ir lá no outro texto, eu vou entender o seu texto. Claro que o seu resumo não vai ter todas as coisas do texto, porque isso aí né? Isso não é resumir. Resumir é deixar mais conciso. Mas é necessário que as pessoas entendam o que está ali. Tá bom? Bom, como resumir? Os procedimentos para realizar um resumo incluem, em primeiro lugar, descobrir o plano da obra a ser resumida. Então, né? O que é aquele texto, né? Sobre o que é aquele texto e tal. Em segundo lugar, a pessoa que o está realizando deve responder no resumo a duas perguntas. O que o autor pretende demonstrar? De que trata o texto? Em terceiro lugar, deve-se ater às ideias principais do texto e a sua articulação. Muito importante nessa fase é distinguir as diferentes partes do texto. Todo texto, gente, vai ser dividido em 3 partes. Todo texto, se ele estiver completo, que são introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou famigerado início, meio e fim, né? Todo texto, gente, se ele estiver completo, ele vai ter essas 3 partes. No mínimo, ok? Porque dentro do desenvolvimento, você pode ter outras partes ali dentro do desenvolvimento, mas ele vai ter isso. Sempre o texto vai ter uma introdução, né, sobre o que o texto está falando. O desenvolvimento vai desenvolver lá as ideias lá iniciais da introdução e a conclusão vai finalizar o seu texto, tá? Então, é bom a gente distinguir aí essas partes. A fase seguinte é a da identificação de palavras-chave. O que é mais importante aqui nesse texto? Sobre o que está falando? Esse texto está falando sobre educação, ensino remoto, pandemia, né? Por exemplo. Então, é isso. E, finalmente, passa-se a elaboração do resumo. Bom, quais passos... desculpa, não chegou ainda não. Peraí, eu achei que já tinha chegado. Bom, o resumo bem elaborado deve obedecer aos seguintes itens.
apresentar de maneira sucinta o assunto da obra, não apresentar juízos críticos ou comentários pessoais, respeitar a ordem das ideias e fatos apresentados, como eu já tinha falado, empregar linguagem clara e objetiva, evitar a transcrição de frases do original, né, copiar lá, apontar as conclusões do autor, dispensar a consulta ao original para a compreensão do assunto. Então, o resumo, gente, ele deve seguir isso aí. Na hora que vocês estiverem fazendo o resumo de vocês, que vocês vão ter que fazer, vocês vão seguir isso aqui bonitinho, tá? Uma maneira é iniciar com uma frase, assim, ó. No texto tal, nananã, de fulano de tal, publicado em nananã, se tiver onde foi publicado, o autor apresenta, o autor discute, ou o autor analisa, ou critica, ou questiona, você pode utilizar esses verbos aí, tal tema, posicionando-se, né? Isso aqui, gente, é um exemplo de como vocês podem aí, né, iniciar o resumo de vocês, tá? Porque vocês vão estar falando do texto. A gente não faz resumo como se o texto fosse nosso, como se a gente estivesse escrevendo o resumo. Isso é um erro, inclusive. Muitas pessoas fazem isso, né? Já começa a escrever o texto só copiando aquelas coisas que estavam ali, né? Ou escrevendo de outra forma. Não, você vai mostrar que aquilo ali é um resumo do texto. No texto tal, de fulano de tal, né? Aí você vai mostrar que você está resumindo. O autor do resumo é você, mas o autor do texto original é outra pessoa, tá? Bom, agora os passos aí para fazer um bom resumo. Ler atentamente o texto a ser resumido, assinalando nele as ideias que forem parecendo significativas à primeira leitura. Então, olha, pega o texto que eu vou passar para vocês resumirem, gente, ele vai estar em PDF, né? Então, vocês podem fazer lá, marcar mesmo, no próprio PDF, ou vocês podem também imprimir, né? E ir passando o que vocês acham que é mais importante, tá? Identificar o gênero a que pertence o texto, se é uma narrativa, vocês já sabem isso. Um texto opinativo, uma receita, um discurso, um relato cômico, um diálogo, né? Vocês vão ver aí qual é o gênero desse texto, tá? Identificar a ideia principal do texto, sobre qual é né, o principal aqui nesse texto. Identificar a organização, articulações e movimentos do texto, de como as ideias secundárias se ligam logicamente à principal. Sempre a gente tem, né, uma ideia principal e a gente tem o que vai estar ligado aí àquelas outras ideias, é importante, tá? Identificar as ideias secundárias e agrupá-las em subconjuntos, se tiverem aí, né? Por exemplo, segundo sua ligação com a principal, quando houver diferentes níveis de importância. Segundo, pontos em comum, quando se perceberem subtemas. Então, né, se tem uma ideia e aí tem subtemas, quer dizer, tem um tema e subtemas, tá? Como que as ideias secundárias se ligam à ideia principal. Identificar os principais recursos utilizados, se foi exemplo, se foi comparação, tá? Você não vai colocar isso, né? Você pode colocar lá que o autor utiliza como exemplo, nananã, ou o autor compara isso com aquilo, ok? Esquematizar o resultado desse processamento, então vocês vão fazer o esquema lá, e só depois disso vocês vão começar a redigir o texto de vocês, tá bom? Então, são os passos que vocês têm aí. Eu vou... Só um minutinho. Eu vou colocar esse slide para vocês lá, para vocês entenderem, para vocês, né, seguirem aí esses passos, tá? E aí, gente, eu vou colocar também o que é para vocês resumirem, tá bom? Eu vou pedir, então, para vocês elaborarem um resumo, tá? Sobre um texto do Paulo Freire, que é um texto, né, sobre educação, tá bom? E aí vocês vão
fazer aí. Eu vou colocar também aquele manual lá de normas, né, de técnicas e tal, do IFMG. Vou colocar lá uma estrutura, mais ou menos, de trabalho que eu quero que vocês façam. Todas as informações vocês vão conseguir lá, tá? Eu vou colocar bonitinho. Mas se tiver dúvida, é claro que pode me falar. E aí, o texto, gente, que vocês vão ter que ler se chama Ensinar exige liberdade e autoridade, tá? É um texto pequenininho, ok? Bem curtinho aí. Então, o resumo de vocês não pode ficar maior do que o texto, né? Então, eu vou postar, só que eu vou postar na quinta, tá? Como eu já tinha falado com vocês, toda atividade. Na semana passada eu postei na sexta, porque eu me perdi mesmo. Eu acabei a aula do pessoal do TPG e falei assim, ai, gente, eu vou postar. Só que aí eu saí do computador, não sei por quê, e aí eu esqueci de postar. E quando eu só lembrei na sexta. Mas vocês viram que eu coloquei mais tempo também, né? Para atividade, para devolver a atividade que está lá, eu coloquei mais tempo também, porque foi um erro meu. E aí, gente, esse resumo aqui não vai ser naquele esquema de responder no próprio questionário, não, tá? Vocês vão ter que digitar esse texto no Word, salvar em PDF, tá? Porque às vezes, quando você posta do Word, desconfigura tudo. Então, vocês vão salvar em PDF e vão postar lá para mim, tá bom? Gabriel perguntou aqui, quando eu vou disponibilizar as notas dessas atividades? Olha, dessas primeiras, eu devo colocar, eu acredito que até o final dessa semana, tá? E essas duas últimas vão ficar para o final da disciplina, que é, qual é o nome do texto? Ensinar exige liberdade e autoridade, tá? Eu não vou postar. Pode até ser que eu poste antes, gente. Não sei, mas é porque eu não gosto de dar spoiler pro pessoal do TPG, para eles não ficarem ansiosos, né? E porque senão, o que acontece? Como vocês têm aula na segunda e eles só têm aula na quinta, eu fico pensando que às vezes eu tô dando mais tempo para vocês do que para eles, né? E aí não é legal, por isso que eu posto só na quinta, tá bom? Para não dar motivo, ok? Mas vocês já sabem o nome do texto, se quiser procurar aí, tá? É do Paulo Freire. E aí é isso. Mas as orientações para o resumo e tudo mais, eu só vou postar na quinta, tá joia? E aí essas duas últimas atividades vai ficar mais para o final da disciplina mesmo, ok? Não sei se vocês já deram uma olhada no calendário e tal. A gente só tem mais duas aulas, né? Como eu falei, a próxima aula é sobre resenha, e aí eu vou passar a última atividade, que vai ser assistir um filme e fazer a atividade de resenha. E aí a última aula acho que a gente vai ficar mais, né, mais tranquilo aí. E aí, gente, no final de julho é que quem ficar, né, de exame especial, pessoa que não conseguia aí a nota final, vai fazer o exame especial só em julho, tá bom? Então, eu devo dar a nota até o final de junho. Vocês já vão saber se vocês passaram ou não na disciplina no final de junho. E aí, se não passou, só em julho que vai ser o exame especial, tá bom? Aí a gente vai olhando isso. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Reclamação? Caso? Se não tiver nada, a gente já vai terminar, tá? Já vou parar aqui a nossa gravação, tá bom? E é isso.